novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha que interessante o tema de hoje. Ruína social e reconstrução. Será que nós estamos numa época de ruína social e precisamos reconstruir a sociedade? Será que estamos numa época assim? Então, o tema de hoje, muito interessante. Ruína social e reconstrução. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, olha o que acontece no mundo, né? De um lado, um modelo que podemos chamar de comunista, como foi aplicado na União Soviética especificamente, caiu em 26 de dezembro de 1991. Por outro lado, o modelo capitalista está em vias de quebra, com a dívida impagável dos Estados Unidos de mais de 36 trilhões de dólares, rumando rapidamente para 37 trilhões de dólares. E o pior, além desses dois modelos estarem em quebra, vamos dizer assim, os dois modelos falharam na distribuição de renda. Nem o comunismo, nem o capitalismo funcionaram nesse sentido, concentrando o dinheiro nas mãos ou dos governantes ou dos bilionários. Então, o grosso do dinheiro foi para as mãos ou dos governantes ou dos bilionários. E a população em geral ficou com pouco dinheiro. Portanto, os dois modelos não funcionaram para a sociedade. Poucas pessoas, então poucos bilionários, poucos governantes, têm muito dinheiro. E a grande parte da população vive na pobreza. Inclusive, em alguns países estamos observando a destruição da classe média. Então, por exemplo, pegando o exemplo próximo aqui, a Argentina, mais de 50% da população, chegamos no número de 56% da população, vive na pobreza. 56%. Nos Estados Unidos também, pouco a pouco, não tem mais classe média. Tem bilionários ou pobres. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa, muitos vivem em barracas nas calçadas ou em carros. E isso você pode observar na internet, filmagens disso, né? Não precisa acreditar no que eu estou falando. Muitos vivendo em barracas. Los Angeles é uma cidade que está cheia de barracas nas ruas. E, infelizmente, Nova York está batendo o recorde. Tem mais barracas nas ruas. Ou pessoas vivendo em carros. Por quê? Porque não conseguem pagar o aluguel de um pequeno apartamento. Então, não é que são pessoas, não é que são simplesmente moradores de rua, etc. Não, são pessoas que trabalham. Não é que estão totalmente desempregados e tudo mais. Eles trabalham, então saem da sua barraca, vão num local de trabalho, trabalham o dia inteiro, voltam para a barraca, porque o que ganham não dá para pagar o aluguel, por exemplo, numa cidade como Nova York ou em outras cidades norte-americanas, né? Então, você pode pensar, bom, André, isso é exagero. Não é, infelizmente não é. E você pode acompanhar isso a partir de vários noticiários, geralmente pelo YouTube, né? E várias filmagens do YouTube que filmam as ruas e mostram o estado que estão as ruas das grandes cidades dos Estados Unidos, a quantidade de barracas, tem calçadas que você não consegue nem circular. E isso não é só nos Estados Unidos, na Europa também, cada vez mais pessoas morando em barracas na rua, e pessoas que inclusive estão empregadas, estão trabalhando. Claro que existem os desempregados, claro que existem também algumas pessoas que são dependentes químicas,
existem também, mas muitos são trabalhadores que ganham o seu dinheiro mensal, mas não têm condições mais de pagar o aluguel. Então, alguns governantes e bilionários têm dinheiro demais, acumulam aquele dinheiro demais, naquela atitude de greeding, de ganância, cada vez mais tem um dinheiro que não vai gastar nem e 200 vidas, mas cada vez mais acumula, enquanto o restante da população fica com cada vez menos. Então o restante da população tem pouco dinheiro e passa por dificuldades. Então é uma sociedade totalmente injusta. Mas é só no Brasil? Não, no mundo inteiro. Então os dois modelos falharam. O capitalismo, especialmente dos Estados Unidos, que representa esse modelo de uma forma mais intensa, e o comunismo que foi aplicado na União Soviética, e mesmo o modelo europeu também não está funcionando. Da forma que está, não dá para continuar. Não dá para continuar com essa desigualdade social, com esses bilionários esbanjando dinheiro, enquanto a população às vezes não tem o que comer. Toda a riqueza se concentrando nas mãos de poucos e a maior parte da população sem recursos, não dá mais para continuar. Não tem mais como continuar dessa forma. Já estamos vivendo um colapso social com isso. Então a sociedade está em ruína? Claro que está. Está vivendo um colapso social. Portanto, a sociedade atual está em ruínas. Mas, então, o que fazer? Qual é a solução? Como reconstruir a sociedade de forma justa? Então, vamos a alguma resposta, né? Nós precisamos trazer urgentemente alguns princípios cósmicos para o cotidiano. Os princípios que a religião chama de princípios do bem, mas que são os princípios cósmicos para existir uma convivência harmônica na sociedade. Sem esses princípios não é possível. Senão destruiremos a nossa sociedade. Então, utilizar em nossas vidas alguns princípios cósmicos como, eu vou listar 3, mas evidentemente que existem muito mais do que 3. Então, primeiro, honestidade. Não na máscara, mas nas ações. Então, quantas pessoas, né, tem aquela cara, né, de boa gente, né, e estão aí dando golpe, sendo desonestas e tudo mais. Então, na aparência, boa gente, mas na realidade são pessoas que estão numa atitude muito desonesta. Agora, precisamos convencer as pessoas em geral que a honestidade é o melhor caminho, ao invés da corrupção e da desonestidade. André, mas como é que convence essas pessoas? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, dando exemplo, né? E, em segundo lugar, com o exemplo dado, aí dá para conversar com as demais pessoas. Segundo princípio cósmico, aprimoramento. Buscar uma sociedade melhor sem destruí-la. Vamos entender o seguinte, que tanto nos anos 60 quanto nos anos 70, os movimentos que surgiram, o movimento hippie e tantos outros, eles queriam fazer uma sociedade melhor, criar as sociedades alternativas e tudo mais. Mas o princípio era de acabar com essa sociedade existente, sabotá-la, para fazer uma outra sociedade. E não funcionou, porque precisamos não destruir a sociedade existente, mas aprimorá-la. Então não é destruir o que existe, mas manter o que existe de melhor, né, na sociedade e corrigir os seus erros. Então assim conseguiremos uma sociedade melhor, mantendo o que existe de bom
e corrigindo os erros que a sociedade tem. E o terceiro princípio cósmico, harmonia. Só pode existir uma harmonia social em uma sociedade mais justa. Não dá para viver harmonicamente com situações terríveis de pessoas que passam por uma vida muito difícil, muito restrita, com falta até de alimentos. E outros bilionários que esbanjam em festas e coisas fúteis, né? Toda a riqueza. Na qual há uma distribuição melhor do dinheiro. Então, uma sociedade mais justa deve haver uma distribuição melhor do dinheiro e dos recursos existentes. Então, precisamos aprender com os erros. Então, todos os erros sociais cometidos, né, os erros sociais, mas principalmente nós precisamos corrigir também os nossos erros aqui dentro, os erros internos. Isso é muito importante, porque é fácil apontar para o outro e dizer o erro do outro, mas e os nossos? Esse é o mais importante. Vamos corrigir os nossos erros. Então, erros cometidos no passado, para não repeti-los continuamente. Então, vamos ter esse gesto de humildade, admitir os nossos erros, para poder corrigi-los. E isso tanto no nível individual quanto no nível social. Mas se começarmos pelo individual, daremos o exemplo para as demais pessoas. Portanto, precisamos corrigir os erros da sociedade e manter os acertos. Aquilo que está bom, que está funcionando, que deve ser mantido, mantém. Então a sociedade como um todo não tem que ser destruída para construirmos algo novo no lugar. Não. Nós temos que aprimorar. Então, corrigir os erros sociais e internos e manter aquilo que está muito bem, que está indo muito bem, o desenvolvimento, uma série de aspectos positivos que temos tanto na sociedade quanto individualmente. Nesse trabalho para implantar os princípios cósmicos na sociedade, então hoje eu trouxe 3, mas existem evidentemente muito mais princípios. Eu trouxe honestidade, aprimoramento e harmonia. Veremos. Então vejamos bem. Nós chegamos num momento de impasse. Uma sociedade em ruínas, né? Que no passado parecia ser um problema apenas brasileiro ou latino-americano, a pobreza, convivendo com o luxo, a desigualdade social e tudo mais. E hoje vemos nos demais países. Então, por exemplo, os Estados Unidos, como exemplo, era um país que se orgulhava de dar uma boa qualidade de vida para a sua classe média. Então, o que construiu os Estados Unidos foi uma classe média com boa qualidade de vida. Hoje, estamos observando o contrário. Bilionários cada vez mais ricos e as pessoas saindo da classe média e indo para a pobreza, de certa forma, né? Gradativamente. Então, estamos vendo essa desigualdade social aumentando. Mas não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, na Europa, inclusive. Então, com este trabalho que precisamos fazer, porque não tem mais outra saída, ou colocamos esses princípios cósmicos na sociedade, ou como a religião chama, princípios do bem na sociedade, ou essa sociedade entra em colapso. Então não temos mais outra alternativa. Então, ao colocarmos esses princípios cósmicos, nós veremos ora vitórias, ora derrotas. Então, no momento, então algumas vitórias nesse sentido de justiça social e tudo mais, e vitórias internas, né? De uma vida melhor, uma vida mais voltada para o bem, internamente também.
ora derrotas, né, especialmente na sociedade. Por quê? Porque essas pessoas que estão viciadas, vamos chamar assim, esse é um bom termo, né? Na corrupção, na desonestidade, no toma lá da cá, naquele jeitinho errado de fazer as coisas, essas pessoas estão viciadas nisso. E por mais que a gente fale com elas, elas querem continuar nesse comportamento. Então temos na sociedade psicopatas, sociopatas, pessoas que querem sempre dar o seu jeitinho, né, desonesto, nas várias situações. Então é um vício social que existe. Então por isso teremos ora momentos de vitórias, ora momentos de derrotas com essas pessoas mantendo os seus vícios de corrupção, desonestidade, etc. Mas seguiremos em um movimento que não tem mais volta. Esse movimento de implantação de princípios cósmicos ou do bem não tem mais volta, porque não temos mais alternativa. Ou criamos um ambiente minimamente harmônico, justo, ou não conseguiremos mais viver nesse planeta. Então, se você coloca, como está acontecendo nos Estados Unidos, agora hordas de miseráveis, hordas de pessoas que não têm como sobreviver, não dá nem para sair na rua direito. Então, vamos pegar Victor Hugo, né, no Les Misérables, Os Miseráveis, ele verificou isso em Paris. Então, Paris também não tinha jeito naquela época. Ou implantava uma justiça social, ou não teria como mais viver naquela sociedade. Então, aí vieram, né, os ideais da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade e prosperidade também. Porém, quando se implantou de uma forma muito violenta, com guilhotina, com mortes. Então, não se implantou de uma forma equilibrada, gradual. Então, a Revolução Francesa foi muito sangrenta. Então, toda hora cortando a cabeça das pessoas na guilhotina e tudo mais. Então, não era o jeito certo, eles queriam fazer a coisa certa. Uma sociedade mais justa, mas não da forma correta. Mas tudo bem. Mas melhorou de certa forma, houve mais uma justiça social, mas de forma muito sangrenta e não é o que a gente pensa em fazer ou o que queremos fazer a partir de agora. Então, é um movimento que não tem mais volta de implantar o bem no mundo, só que não precisa ser de forma violenta, matando, aquela coisa toda. Pode ser feito de uma forma equilibrada, harmônica. Isso que é o ideal. Não tem mais volta porque não temos outra opção. Ou nós desenvolvemos uma sociedade mais justa, ou não conseguiremos daqui a pouco sair nas ruas. Por quê? Porque a injustiça social ficou muito grande. E as ruas serão tomadas por barracas, por pessoas que não têm condições de viver dignamente na sociedade. Não é que são bandidos, não. São pessoas que, por exemplo, nas ruas de Nova York, são pessoas que não têm como pagar o aluguel, já que o aluguel está em preços exorbitantes. E nas cidades europeias ocorre o mesmo. E no Canadá, nas grandes cidades canadenses, ocorre o mesmo. Por quê? Porque estamos desenvolvendo uma sociedade injusta, com pessoas cada vez mais ricas e outras cada vez mais pobres. Então ficará impossível a convivência social, viver em sociedade. Ou implantamos esses princípios cósmicos, ou voltaremos para a barbárie. Né? Barbárie vem de bárbaros. Né? Mas o movimento deve ser de construção e não de destruição. Então, não é destruir a sociedade, mas construir uma nova sociedade, aproveitando o que tem de melhor
e corrigindo os erros. Assim, poderemos fazer todos nós a transição planetária. É dessa forma que pode ocorrer uma transição planetária. Tornar o nosso planeta em um planeta de luz pela instalação dos princípios cósmicos, ou o que a religião chama de princípios do bem. Então, implantar o bem no mundo. Não é destruir o velho mundo para implantar novos princípios, mas aprimorar o mundo existente. Então, não é destruir tudo que existe, como aconteceu na Revolução Francesa. Quantas pessoas foram mortas, né? Para quê? Então não é na matança, não é na destruição, não é na destruição das construções públicas, não é fazendo isso, mas é construindo novos princípios, construindo uma nova sociedade. O verdadeiro desenvolvimento social é o desenvolvimento nesses princípios éticos e cósmicos. Então, o verdadeiro desenvolvimento social é o desenvolvimento nestes princípios e não o desenvolvimento tecnológico. Não adianta desenvolver tecnologia se a sociedade humana, os princípios, estão todos deteriorados. Então você vai ter uma sociedade altamente tecnológica, mas completamente injusta, desumana. Isso não é desenvolvimento. Então vamos entender. Desenvolvimento é desenvolvimento humano e não tecnológico. Claro que o tecnológico deve acompanhar, mas em primeiríssimo lugar, desenvolvimento humano. Não há outra possibilidade para uma melhora social. Não tem outro caminho. Ah, só tecnologia? Não. Tem que, em primeiríssimo lugar, ter um desenvolvimento humano, da qualidade de vida humana, da sociedade como um todo. É isso que precisa haver em primeiríssimo lugar. A tecnologia deve acompanhar? Deve. Mas não só desenvolvimento tecnológico e a parte humana cada vez pior. Precisamos nos conscientizar disso e conscientizar as demais pessoas. Conscientizar o quê? O desenvolvimento nesses princípios cósmicos, no bem, para que haja uma convivência mais harmônica. Portanto, a transformação ocorre no interior de cada pessoa, para depois ocorrer no mundo externo. E eu vou até mencionar uma coisa, né? No Brasil, no passado, havia os indígenas, que construíram uma sociedade muito mais justa. Quando os portugueses chegaram aqui, não é que o Brasil foi descoberto, foi achado pelos portugueses. Isso nos livros de história já está sendo corrigido. Eles alteraram completamente esses princípios e trouxeram princípios europeus de uma sociedade muito injusta, quando aqui os indígenas viviam de uma forma muito mais harmônica. Então vamos retomar alguns princípios, né, que já foram vividos neste país, mas principalmente os princípios cósmicos. E a partir disso poderemos fazer a transição planetária. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.